Hoje nós vamos fazer a terceira iniciativa de Deus. Deus iniciou um projeto com a humanidade, criou o ser humano, Adão e Eva. Deus deu a eles autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os animais, todos os seres vivos da terra, mas o projeto faliu, porque o diabo seduziu e aí ele esfriou, portanto, o coração daquele casal. Depois, Deus projetou uma outra forma de salvar a humanidade. E aí Deus levantou um homem chamado Noé. E Noé fez tudo conforme Deus de fato quis. Foi vencedor, viveu uma geração perversa, mas ele se colocou, no altar de Deus com toda a sua família, foi salvo. Só que Satanás não se conformou apenas com Caim. Ele procurou outros, queria mais a família espiritual, a família de Deus. E ele foi até Noé. E aí depois ele causou um dano, um prejuízo muito grande na família de Noé, logo após o dilúvio. E Deus vem tentando, ao longo do tempo, levantar uma geração espiritual, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que busca ao Senhor, um povo santo, como diz o apóstolo Pedro, uma geração santa e sacerdote do Senhor nosso Deus. E aí nós vamos ver Noé e Abraão. Então nós vamos chegar agora aqui na vida de Abraão. O que havia, meus irmãos, nesses dois homens de Deus? O que eles tinham em comum, tanto Abraão como Noé? Era a fé. É exatamente isso, meus irmãos, a fé. A fé, ela tem uma trajetória importantíssima na Bíblia Sagrada, na história do povo de Deus. E vamos perceber que a fé, ela está em todos os momentos da história, em homens, mulheres, pessoas que se colocam à disposição do Senhor. E Noé tinha uma fé tremenda. Também vamos encontrar essa minha fé em Abraão. Então, o que é importante, meus irmãos, da nossa fé. Observe, meus irmãos, que a fé já é suficiente para o cristão. Porque a fé, ela vai atravessar todos os momentos da nossa vida. Ela vai nos abrir todos os horizontes da nossa mente, do nosso olhar. Tudo aquilo que nós precisamos, a nossa fé, ela vai estar realizando. Agora, observe que Noé e Abraão, eles não pediram um sinal milagroso quando foram escolhidos para a tarefa difícil, ou para as tarefas difíceis da sua vida. Eles não chegaram, Senhor, dá um milagre, faça um milagre grande. Eles não pediram isso para Deus. A fé já era suficiente para os seus corações. Então, o que nós observamos que ao longo de toda essa trajetória de vida cristã, observamos que em cada avivamento há um deserto desafiador para ser vencido. Observe que o avivamento, ele acontece na vida do cristão e ele vai passando todas as superfícies do terreno, atravessando, acabamos de cantar aqui o hino que fala exatamente isso, rompendo em fé, porque ela ajuda isso, ela nos orienta, ela nos leva, nos capacita, mas sabendo de que após um avivamento, nós vamos encontrar um deserto. E é nesse deserto que vamos passar por provações, tentações. Se nós estamos avivados, esse avivamento ele não é uma coisa emocional. Não é que aconteceu agora e passou, não. Ele vai estar continuamente em nosso coração, mesmo no meio do deserto. Ele vai continuar presente em nossas vidas. Porque nós vamos provar isto lá no deserto. Lembra que Cristo foi ao deserto.
E lá ele foi tentado por 40 dias, Satanás ficou atuzinando a vida de Jesus. Por 40 dias. Mas Jesus estava avivado, ele estava sabendo o que ele queria. E avivamento nós sabemos que não é aquele pula-pula. Não é aquele salto espetacular que o pessoal dá nas igrejas. Não é isso que é avivamento. Avivamento é um sentimento muito profundo que você tem com relação ao Senhor e à obra de Deus. Tá? Ela não passa, ela é contínua. Mesmo em meio às provas, você está vivendo um grande avivamento. Você está vivendo para a glória do Senhor, está experimentando de Deus. Os grandes homens de Deus no passado também viveram isso. Tiveram avivamento, veio perseguição, mas eles continuaram avivados, louvando, adorando, mesmo em meio à perseguição, mas com a razão. Porque avivamento não tira você da sua razão. Você continua sendo a mesma pessoa, sabendo o que está fazendo e para quem você está fazendo e como você está realizando isso para o Senhor. Então, qualquer coisa que tira você do seu sistema normal, isso é diabólico. Não é normal, é uma coisa satânica. Então, temos que ter muito cuidado com isso. O avivamento não é gritaria também. Tá? Avivamento é um particular com Deus, você tem, é um fervor que nasce dentro de você mesmo. E você consegue fazer coisas brilhantes para o Senhor, na obra do Senhor. Então vamos passar aqui. Deus, ele precisava continuar com a linhagem espiritual na terra. Ainda que a maioria fossem desviar-se do propósito de Deus. Ou seja, Deus não estava se importando com isso. O que ele queria era continuar com dar continuidade com uma família espiritual na terra. Não importa para Deus se havia multidão ou se era pouco. Mas o importante é que havia ali uma família, um grupo de pessoas que estava fitado em Deus, focado no Senhor e na sua obra, temendo ao Senhor, confiando em que o Senhor é o seu Senhor, o seu escudo. Não importa, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para a grande multidão de pessoas nas igrejas. Não é isto. Porque muitos ali vão se desviar. E Deus não estava olhando para isso, mas estava olhando passo a passo quem é fiel a Ele para dar continuidade. Ele encontrou Noé. Depois ele vai encontrar um homem chamado Abraão. Depois ele vai encontrar Isaac. Depois Jacó. Depois vai encontrar Esther. Vai encontrar outras pessoas aí que vai com a mesma fé avivados o Senhor. Não se importando com as situações que vai ocorrer ao nosso lado, tá? Ou em nossa frente. O importante é que nós possamos manter firme no Senhor. E é isso que Deus procura. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi isso. Então Deus está alinhado com o povo e o povo está alinhado com o Senhor. Tá? Sabendo que muitos vão se desviar do propósito de Deus. E como tem se desviado ao longo do tempo, irmão, do propósito do Senhor. Outros já estão virou a igreja aí de outras formas, de cabeça para baixo, né? Porque perdeu o propósito da igreja. Tá? Fé em Deus é o agir em obediência, mesmo quando não entendemos os porquês do momento. Isso aqui é a fé. Está vendo? Por que eu estou falando sobre isso? Porque temos dois camaradas interessantes aí, Noé e Abraão. Deus olhou, digo, opa, para aí. Depois de toda esse povo aí se revoltando contra mim, depois de se construir a Babilônia, Babel, não sei o que mais lá, né? As pessoas, cada um falando a mesma língua, e Deus olhou assim e disse, epa, encontrei um acolá, estou vendo um ali que está fervendo por dentro, né? Que não está se corrompendo, deixando se corromper de forma alguma. Então, fé é isso, meus irmãos, é o agir em obediência. Quando você age em obediência, você não questiona Deus. Você faz a obra do Senhor.
Você realiza a obra de Deus. Você se lança ao Senhor, porque você está em obediência, está botando a tua fé em ação. Tá? Está colocando a tua fé em ação. Certo? E aí nós vamos, não importa, não precisa entender o porquê dos momentos. Senhor, por que esse momento? Por que agora? Senhor, sei lá, nós estamos vivendo um momento tão triste, e por que o Senhor me levantou para esse momento? Né? Lembra de Amós? Amós era um fazendeiro, estava lá com as suas boiadas, mas Deus chegou lá e disse: vem para a cidade, estou tão bem aqui, Senhor, né? Com meus gados, não, vem para a cidade. E aí Deus levanta um profeta lá, para falar contra o pecado, e é perseguido. Olha aí o problema, viu? Falar contra o pecado de Israel. Então não importa, não pergunte os porquês, obedeça, portanto, ao Senhor, tá bom? Então, meus irmãos, o povo espiritual precisava ter contato com a fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz lá o fundamento da fé. Ele diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver, como muitas pessoas dizem: se Deus não fizer, eu não creio, Ele não é Deus. Eu não preciso ver, meus irmãos. Nós temos que ter a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi o que eles disseram para o rei, que queriam jogar lá, jogou na fornalha. Ele disse: olha, meu rei, se o meu Deus me salvar da fornalha, Ele é Deus, mas se Ele não salvar, Ele continua sendo meu Deus. Oh, glória! É essa fé, não importa os momentos ou os porquês da vida. O importante é que nós vamos executar a nossa fé. E esse é o fio fundamento. Eu não estou vendo o livramento do Senhor, mas Deus vai me livrar. Eu não sei que hora, ou que momento, ou em que situação, mas Deus vai me livrar. Ele vai operar na minha vida. Eu não sei quando. Não preciso saber do momento, eu preciso saber de que o meu Deus vai agir no momento dele. Isso é a fé, meus irmãos, que nós devemos ter. Não importa a situação que nós estejamos passando, meus irmãos. O importante é que eu creio de que Deus vai agir em um momento certo. Talvez eu perda uma batalha, ou perda uma luta, ou perda um outro momento, mas eu vou vencer mais do que vencedor, porque meu Deus vai agir em meu favor. E é isso que eu tenho que acreditar. É o fundamento das coisas que eu estou esperando, e prova da coisa que eu não estou vendo, mas vai acontecer, portanto, na nossa vida, na tua vida, se nós colocarmos a fé, portanto, em ação. Os homens, nós olharmos, meus irmãos, em direção ao mundo em geral, os homens acreditam que Deus criou a terra. Se você perguntar, as pessoas vão dizer: aqui vão encontrar um nexo que vai dizer que não, ou um louco vai dizer: não foi Deus que fez isso. Mas a maioria, a boa maioria da humanidade acredita que Deus criou a terra. E isto está no consciente de todos, até dos doidos. Está no consciente. Deus plantou no coração do homem que Ele existe, que Ele criou toda a terra. Agora, o povo santo, meus irmãos, guarda essa crença no coração e declara que Deus está acima de todas as coisas. O povo santo, ele guarda no coração, guarda na vida para sempre. E sabe que o Senhor está acima de todas as coisas. Que Ele fez todas as coisas. E aí temos aí o Salmo 24:1, onde diz: ao Senhor pertence a terra. Olha aí, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo saiu do Senhor e tudo voltará para o Senhor. É do Senhor todas as coisas. Agora usa a palavra de Jesus, exceto o filho da perdição. E ninguém quer ser o filho da perdição também, né? Aí precisa foi Judas Iscariote. Mas tem muitos por aí que rejeitam o Senhor,
que anda com o Senhor, mas não aceita o Senhor, não recebe o Senhor, e estão traindo o Senhor todos os dias. São Judas. Então Jesus vai dizer, pai, só, nenhum deles se perdeu, exceto aqueles, né? Chamados, portanto, filho do capeta, né? Agora, preste bem atenção, os homens sabem que Deus criou todas as coisas, Deus como criou a terra, os santos de Deus, a sua igreja guarda no coração essas coisas, tem consciência disso? Tem. Mas há uma outra pessoa que nós devemos ter muito cuidado, o qual o Tiago falou aqui, que devemos resisti-lo. Tá? Satanás também sabe disto. Ele sabe que Deus criou todas as coisas, que Deus criou ele, criou o homem, e tudo pertence a Deus e não a ele, ao diabo. Mas pertence, portanto, ao Senhor. Agora, o que acontece com ele? Ele trabalhou, não trabalhou no passado tentando destruir essa consciência nossa? Ele trabalhou e trabalha ininterruptamente para dominar o homem e incapacitá-lo para não atingir os alvos deixados por Deus, para a felicidade plena do ser humano. Quais são os alvos? Já vimos na lição passada, né? Os alvos, né, que Deus colocou para nós. Mas está aqui, ó, amor verdadeiro, fé genuína e esperança inabalável. Essas três coisas, meus irmãos, que Deus colocou especialmente para o homem. Não foi para os anjos, mas para o homem. Não foi para os animais selvagens, mas para o ser humano, a imagem de Deus. E é exatamente sobre essas três coisas que Satanás, ao longo do tempo, vem tentando tirar do coração do homem, tornar o homem incapaz de amar, incapaz de ter fé, incapaz de ter esperança, tornar o homem preso numa falsa ilusão de paz. Olha o problema, meus irmãos. Ele sabe tudo isso, tudo que você já leu e que você já estudou, ele já sabe. Agora, ele está tentando tirar as coisas mais preciosas que Deus deixou. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículo 3, de 1 Coríntios, diz lá, né? Agora, porém, pertence o quê? Permanece o quê? A fé, o amor e a esperança. Sabendo que o amor é maior do que todos. As três coisas que Deus colocou para o ser humano, no coração do homem, Satanás tenta esfriar. E na igreja de Cristo Jesus, o povo de Deus, o povo santo, ele deixou Caim de lado. Caim já é dele. Agora, ele está buscando quem? Buscando o restante do povo, o povo santo. Ele persegue a igreja, persegue o cristão, ele tenta destruir o cristão, tirar da mente do cristão a pessoa de Deus, tirar do coração do homem a pessoa de Deus. E aí nós temos que ter muito cuidado com isso, para que nós não venhamos ceder a ele esse campo que é a nossa mente, o nosso coração, e tirar Jesus de dentro e colocar Jesus de fora, como a igreja de Laodiceia. Eis que estou às portas e bato. Eu estou do lado de fora. Vocês me botaram fora da igreja. Eu quero estar dentro de vocês. Está vendo? Então temos que ter muito cuidado com isso, para nós não cairmos nesse laço do diabo. Não esqueça, o que você sabe, o diabo já sabe. Ele quer tirar, apagar de você o que você sabe, e implantar uma outra coisa dentro do seu coração. A maldade. A maldade. Ele conseguiu com Adão e Eva. Depois conseguiu com Caim. Ele viu que Adão e Eva não podiam mais ser alcançados. Alcançou o filho. Depois, mais tarde, alcançou o neto. Com Noé amaldiçoando, portanto, o seu neto. O homem, quando tem sua fé confundida, ele perde, então, esses três alvos. E quando ele perde os três alvos, o que é que acontece com esse homem? Ele se torna egocêntrico, egoísta, porque ele não tem mais amor.
o egoísmo entra dentro do coração dele. Ele passa agora a cultuar a si mesmo. É amante de si mesmo, né? Do seu físico. Ele torna-se, portanto, que um homem vaidoso, uma mulher vaidosa, cheio de pecado e de maldade. Eita coisa, né? Acha que pode suprir as suas necessidades. Você não precisa de Deus. Não precisa de Deus, precisa de igreja, não precisa de nada disso, né? É só ele mesmo. Por quê? Porque o diabo, ele tirou o alvo do homem. Ele conseguiu desviar o povo para a maldade. Colocou no coração do homem de que ele é muito mais. De que ele, sim, tem muito mais importância na vida do que andar atrás de Deus. Ele pode fazer as coisas por si mesmo e passar a amar a si mesmo. Quando as coisas não dão certo a ele, o que é que ele procura? Procura Deus? Muito difícil. Vamos procurar o quê? Eu vou lhe dizer que pode dar cadeia agora, né? Mas está aí, para os irmãos aí. Irmãos podem ler. E se eu falar, vai gravar e vai ficar. Certo? Então, cria para ele um mundo falso e de falsa esperança. Tá? Falsas esperanças. Então, o mundo, o Satanás começa a criar para esse homem. Tá? Olha, vou te dar uma coisa mais fácil para tu fazer. Deus não vai te ouvir, não. Mas se você for em tal lugar, vai dar tudo certo. Vai dar certinho. Leva só uma galinha preta e pronto. Olha o problema. Por quê? Porque o diabo conseguiu tirar do coração do homem o amor, a fé e a esperança. Ele ficou confundido no mundo. Por isso que Deus diz lá no profeta Isaías, nesse capítulo 9 de Isaías, quando o povo de Deus estava procurando os deuses lá da Babilônia, ele diz assim: por acaso não há Deus no meio de vós, ó Israel? Por que procurais, né, aos ídolos e outras coisas mais? Esqueceu-se de Deus. Ou seja, o povo de Deus estava procurando outros meios e não foram procurar Deus, e Deus reclamou através do profeta Isaías: por acaso não existe Deus em Israel? Por que estão indo para acolá? Viu? Os irmãos sabem aí que hoje também estamos correndo um perigo de falar algumas coisas e não podemos falar. Bom, Satanás, ao longo do tempo, ele sempre muda e manipula os seus adeptos, fazendo tantas e quantas falsas religiões e seitas foram necessárias para atraí-lo, ao longo do tempo. Então, se nós formos ler a história da igreja, ou a história das religiões, nós vamos encontrar tantas coisas, tantas ramificações, que Satanás colocou no coração do homem, um meio de desviar o caminho certo, a pessoa certa, né? A palavra certa. Ele começou a atrair multidões por outros aspectos, por outros meios, fazendo o quê? Levantando religiões, grupos e grupos e grupos, fantasiando as pessoas e tudo mais. Os irmãos percebem aí que nós temos aí grupos religiosos que Satanás até fala no púlpito, né? Que não pode falar, mas ele fala lá. Por quê? Porque ele quer iludir as pessoas, ele quer manipular as pessoas. Por isso que Paulo pede para a gente não fazer nada disso, porque ele pode atropelar a gente. Ele pode pegar cada um de nós, tá? Porque ele é muito astuto nas suas palavras. Devemos ter muito cuidado com isso. Tá? Então ele foi dando facilidade para as pessoas. Olha, vem para cá que é melhor, é atraente, não sei o que mais lá. Então vão indo. Multidão de pessoas tem sido iludida por Satanás, com suas seitas
e com suas religiões falsas. Tá? Por isso que o crente tem que ler a Bíblia. Não tem que só ler livros. Livros é importante. Mas não tem que ler só o livro daquele camarada que diz que é apóstolo. Aquele camarada que diz que é um profeta. Aquele camarada que diz que tem uma revelação última. Cuidado com isso. Leia a Bíblia. Porque o Espírito Santo de Deus vai te dar iluminação e compreensão da verdade da palavra do Senhor. Então o Satanás sabe disso. Que o homem gosta dessas coisas. E ele vai dentro da necessidade do homem e vai oferecendo. Vai para cá, vai para lá, vai para acolá. Sabe o que é isso? Tentando esfriar o povo de Deus. Ainda chega aquele diz assim, tu não tem o Espírito Santo para esfriar mais ainda. A tua igreja é morta. Digo, é morta sim, para o mundo, mas viva para Deus. Aí disse isso para alguém, irmão. É morta sim, meu irmão. Para o mundo, para as fantasias do mundo. Mas para Deus ela é viva. É como diz Pedro lá, né? Que a pedra não é escândalo para alguns, mas para aqueles que crêem, é o poder de Deus para a salvação. Então é isso. Satanás levanta alguns grupos por aí para dizer que você não tem o Espírito Santo. Que coisa, né? Só pode ser coisa do diabo mesmo. Viu? Então, muito cuidado com isso, porque ele sabe dessas coisas, meus irmãos. E está facilitando muita coisa para o homem de hoje. Deus, ele é sempre o mesmo, no presente e no passado. Ele não mudou. Não muda. Nós vimos isso lá em Apocalipse, né? Quando ele fala isso. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, né? Então, ele sempre é o mesmo. Tá? Santo, perfeito, justo, bondoso e amoroso para com todos. Com essas qualidades, Deus pretende alcançar e edificar purificação e avivamento de seu povo santo. Então, Deus, com todas essas qualidades, Ele está querendo implantar no coração da sua igreja, no coração do seu povo. Ele quer edificar esse povo, Ele quer purificar esse povo, e Ele quer avivar o seu povo dia após dia, meus irmãos. Com a sua bondade, com a sua perfeição. Por isso que Jesus disse, sede santo como o vosso Pai Celestial é santo. Ou então sede perfeito como o Pai é perfeito. Porque Ele deseja para nós, portanto, a perfeição. Sejamos todos bondosos, amorosos uns com os outros, amai-vos uns aos outros, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. O diabo não gosta disso. Ele tenta manipular ao longo do tempo para tirar o foco do que Deus quer plantar em nosso coração. Deus sempre usa uma só estratégia, meus irmãos, para ganhar o amor, a fé de suas criaturas especiais. Romanos 5:8, Ele ama com amor intenso. Os irmãos sabem o que é que diz lá, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou intensamente. E o diabo sabe disso. Que Deus amou você e eu intensamente. Ele quer apagar isso da nossa mente. Quer riscar, quer apagar. Não deixe Ele fazer isso. Continue avivado no amor de Deus. Seja sempre servindo ao Senhor com alegria. Voluntariamente. Não faça isso porque o pastor está pedindo. Ou está mandando. Eu vou mandar você fazer. Se você não fizer, você vai ser rebaixado a servo infiel. Não tem uma igreja que faz isso? Tem. Você vai ser rebaixado a servo infiel. Ou então eu vou tirar todos os cargos seus se você não ganhar ninguém para Jesus. Ou senão não vender aquelas revistinhas lá. O negócio é pesado. Viu? Então não faça isso. Sirva ao Senhor, meus irmãos, espontaneamente. Seja um servo lá onde você estiver. No mercado, no trabalho, na escola. Onde você estiver. Brilhe. Não seja cometa. Seja uma estrela mesmo de Deus. Porque cometa vem, aí daqui a 10 anos, 1000 anos aparece de novo. O cometa.
Não queira ser cometa, não. Queira ser aquela estrela de Deus mesmo que brilha todo dia. Tá? Está sempre brilhando, né? Agora vamos. Preste bem atenção aqui na jogada que Satanás tentou fazer. Terceira tentativa dele agora para destruir tudo, né? Olha aí. Abraão e o chamado. Capítulo 12. Sai da tua parentela. Ló era parente de Abraão? Por que ele levou um pedaço da parentela com ele? O diabo está planejando alguma coisa. Deus disse, sai da tua parentela. Sai tu. Leva só o teu povo. Tua esposa e teus servos. Teu gado. Mas deixa a parentela de lado. Porque pode atrapalhar. Lembra do cego? Quando Deus curou, tirou a capa. E cobriu ele com o manto do Senhor. Tira a capa. Não vá ao Senhor levando capa. Deixa a capa de lado. Ofereça a ti mesmo ao Senhor. Então, sai da tua parentela. Por quê? Porque Deus, Ele vai começar uma nova geração espiritual, avivada no Senhor. Promessa de abençoar as nações da terra. Em Abraão, não é Ló, é com Abraão. Por isso que nenhum parente dele deveria ir com ele. Porque Deus queria Abraão. Sai daí. Ló. Um pedacinho de problema. Geralmente na nossa família sempre vai ter um irmãozinho ou um priminho que vai dizer assim, deixa de ser besta, negócio de igreja, vamos para lá que é melhor. Sempre vai ter uma pessoa da família que vai dizer para você, se colocar na sua mente, o diabo vai usar, é um Ló. Um materialista, ambicioso, certo? E levado, portanto, à vista, pelo que dá na visão. Então, cuidado com seus parentes. Não entregue o seu filho, que é crente, na mão de parente descrente, não. Tenha cuidado. Quando você menos esperar, ou ele está fumando, está bebendo, ou está fazendo outra coisa que você não devia fazer. Cuide você mesmo. A promessa de Deus deu a você para cuidar dele. É uma herança de Deus para você, não é para os seus parentes. É seu. Tá bom? Primeira tentativa do diabo. Fome. Abraão brigou contra Deus, reclamou de Deus, xingou Deus e disse, por que tanta fome? Ele, passou pela prova. Fome. O diabo disse, ele vai agora para acabar a fé dele aqui. Ele não reclamou do Senhor. Outra tentativa, ele vai para o Egito. O que o diabo faz lá? Levanta um faraó. O faraó está cheio de mulher bonita, não está? Mas ele olha para quem? Para Sara. Coitado de Abraão. O diabo vai destruir ele agora. Porque agora ele queria pegar a faca e queria matar faraó, né? Ele faz uma meia mentira. O diabo vai fazer ele escorregar. Mas ele não vai escorregar. Mas ele vai dizer uma meia mentira, que é verdade, né? Ele era irmã dele. Porque ele era prima. Ele não era irmã legítima, mas era prima. E não fosse irmão. Então o diabo tentou dizer, vou fazer ele mentir agora, a verdade, né? Ele vai tremer na base e vai começar. Olha, Satanás começando a ver que Deus estava de olho em Abraão, guardando Abraão. E o diabo estava por trás, tentando fazer de tudo para que Abraão se deixasse de obedecer ao Senhor. Ele estava em obediência a Deus, no caminho onde Deus havia dito, olha, vai até lugar. E o diabo estava tentando desviar aí toda hora. Bota fome, bota faraó, bota os amalequitas. Aí depois, sabe o que ele faz? Vamos pegar Ló. Vamos destruir com a vida de Ló. Que agora Abraão vai.
desviar o foco e não fazer a vontade de Deus. Então, Satanás quis barrar o plano de Deus. Ele sabia já de que de Abraão Jesus ia nascer, que o seu filho veria. Então, barrando Abraão, o plano não ia dar certo. Mas ele não conseguiu, né? Graças a Deus, porque ele não conseguiu. Separação de Ló e Abraão. Lembra do problemazinho? Começou a briga. Vamos brigar aqui. Vamos dividir aqui essa família. Só que Abraão não estava apegado às coisas materiais. E Ló estava. Ló, ele tinha uma atração para a maldade. Foi para uma cidade pecaminosa, Sodoma e Gomorra, materialista, casou com uma mulher sodomista. Olha o coração de Ló. Mas mesmo assim, Abraão intercede por ele. Mas Ló era materialista. Quando Abraão disse, escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. O que foi que Ló fez? Uma ralita tão verdinho. Palácios e palácios ali. Eu vou procurar. Ali tem televisão. Ali tem coisas maravilhosas para me ver. Tem circo, né? Tem shopping. Eu vou para lá. E aí Abraão foi para as pedras. Subir montanhas, descer montanhas. Pedras. Por quê? Porque ele não tinha um coração materialista. Mas Ló tinha. Ló era um problema para Abraão. Mas mesmo assim, Abraão amava o seu primo, né? Amava o seu primo, como irmão. Não é assim Deus faz com a gente? A gente tem a tendência para maldar, mas Deus mesmo assim nos ama. E Ele intercede por nós ainda. Assim foi também Abraão. Satanás, ele sempre apresenta no seu domínio uma cena melhor e atraente. Ló. Opa, é mais atraente para cá. Fico pensando aqui nossos irmãos por aí que foram para São Paulo. Muitos irmãos para São Paulo chegou a se perder lá em São Paulo. Achando que lá era melhor. A planície lá era melhor. Não aguentou passar fome aqui. Comer couro de bode. Comer couro de bode com a gente. Né? Então, as planícies verdes nem sempre são a melhor opção para o cristão. Não pensa, não vai se enganar com isso. Não, para lá está dando ouro. Cuidado. Se está dando ouro, vai dar prostituição, avareza, problemas, morte, sangue, vai dar traição. Pode ter traição. É a história que conta isso aí para nós, irmãos. Tá? Então, as filhas, Ló, ele pagou um preço caro. Perdeu a mulher, perdeu suas propriedades, perdeu suas filhas, levaram a apenas as ideias devassas, né, do povo de Sodoma. Quando eles saíram de lá, elas levaram o que era de ruim no coração. Aí foi o que elas fizeram. Olharam para um lado, olharam para o outro e disse, só tem papai. Incesto velho doido, né? Olha o problema. Por que Abraão levou esse camarada com ele? Olha o problema, irmão. As filhas embriagam Ló. O incesto acontece. 2 filhos nascem. Moabe, que são os moabitas, que odeia Israel. E amonitas. Outro povo perverso, que vão odiar o tio Abraão e sua descendência, que até hoje brigam. Até hoje, irmãos, eles brigam por terra,
foram inimigos do povo espiritual de Deus e deram muitos problemas mais tarde para o povo de Deus. Olha, meu irmão, se Ló tivesse ficado lá, ele tinha casado com uma filha lá, de alguém, né, da família, e não tinha encontrado uma sodomista para criar esse problema todinho. Cuidado com seus parentes. Seus parentes não crentes, irmão. Cuidado com eles. São gente boa. Fazer problema para a gente, viu? Então, a visita de Melquisedeque é um sinal de que Deus não esqueceu sua promessa com Abraão. 3 coisas importantes acontecem nesse encontro com Abraão. Primeiro, Melquisedeque vai dar uma bênção maravilhosa em cima de Abraão. Segundo, Melquisedeque vai alimentar com pão e vinho um servo. Alguns dizem que era Jesus, né? Alguns dizem, rapaz, Jesus é o rei de Salém. Então, alguns dizem que é a personificação de Cristo, que estava ali e dizia assim, você foi fiel até agora, continue firme, confirmando, você passou por todas as provações que o diabo tentou desviar você. Vou te alimentar com o melhor, pão e vinho. E aí, o que acontece? Abraão vai demonstrar como ele não era tão apegado a tudo que ele tinha. Ele era um homem rico, mas ele vai dar tudo o dízimo ao Senhor. Ele entrega o dízimo a Melquisedeque, porque ele não era um materialista. E tudo que ele tinha. Por que ele não quis a riqueza de Sodoma e Gomorra? Ele rejeitou. Olha como a história se repete com os homens de Deus aí, né? Eliseu rejeitou a riqueza de Naamã. Deus tem os seus fiéis, né? Que vão ao longo do tempo aí. Em Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Não preciso disto. Deus me dará outros. E Deus fará muito mais das nossas vidas. Satanás, está terminando, irmão. Satanás sempre está atento aos detalhes. Preste bem atenção aqui, ó. Deus prometeu um filho a Abraão. Certo? Ele viu. Sara era estéril. A promessa demorou. Satanás dá ideia a Sara. Ela não percebeu o erro, mas Satanás estava agindo para destruir novamente o plano de Deus. Agora eu destruo, porque vai dar um filho que não é o de Deus, que Deus prometeu. Ele vai ter um filho chamado de Agar, chamado Ismael. Outro problema. Outro problema, meus irmãos. Veja o problema, meus irmãos. Satanás faz de tudo para que o servo de Deus desvie o foco. Deixe de amar o Senhor, abandone a promessa do Senhor, rejeite a graça de Deus. Assim ele faz com cada um de nós, irmãos, tentando todos os dias. Todos ele bota na tua frente uma coisa nova. Faça isso aqui, deixa para colar, não vai para colar, entendeu? Sempre desviando a gente para que possamos fazer a nossa vontade. Para não fazer a vontade de Deus. Tá? O problema que Sara causou, Ismael e Isaac, um filho da serva, guerra, disputa por terra. Mas Agar foi vítima da injustiça. Deus mandou um anjo para salvar. Deus não permitiu que ela pagasse por um erro. Ela estava inocente em relação ao que iria acontecer. Mas Sara não. Porque ela ouviu o anjo dizer. O anjo falou e ela até sorriu, né? Por que duvidar, Sara? Olha aí. Esse eu não. Opa, Deus viu. Está vendo aí? Ismael e Isaac. Isaac é o filho espiritual da promessa, que traz união, amor,
prova de fé, bênção para as nações. Olha a diferença. Olha a diferença. O diabo sempre apontando para as guerras, para a destruição. E Deus diz, é por aqui, paz, amor, bondade e misericórdia. Satanás desvia a direção do povo de Deus na próxima quarta-feira. Nós vamos ver isso aqui. Olha, irmão. Desviou. Desviou lá. Nós vamos ver aqui outra coisa interessante. Tudo isso porque Satanás não quer ver a igreja de Cristo avivada. E sabe o que é a igreja de Cristo? Você e eu. Nesse tempo aqui não, viu? Você é a igreja. Então, quando ele alcança o teu coração, ele destrói a tua esperança, coloca dúvida dentro do coração de você. Aquela igreja não presta. Não é a igreja que não presta. É a tua visão equivocada porque o diabo tomou conta. Olha o problema. E a igreja é você mesmo. Não é o templo. O templo é o lugar de reunião, onde nós nos congregamos. Mas nós somos a igreja que andamos por todas as partes pregando, evangelizando e salvando vidas. Se nós estivermos avivados no Senhor. Se não estivermos avivados, vamos estar tristes, perturbados, angustiados, com dor, sempre chorando e reclamando de tudo, porque o diabo gosta disso. Ele tortura as nações. E especialmente o povo de Deus que está sempre ao redor, tentando procurar um para tragar. Amém, meus irmãos?